Primeiramente, uma boa tarde a todos, um bom dia a todos. O nosso tema de hoje aqui da nossa aula, a gente vai falar sobre aquela série de protestos que está acontecendo na nossa querida Nicarágua. Só para localizar, a Nicarágua é um país ali da América Central que conta hoje com cerca de 6 milhões e 100 mil habitantes. Só para contextualizar, estamos falando da América Central. Como já dizia o nosso querido Engenheiros do Havaí, minha vida é tão confusa quanto a América Central, portanto não me acuse de ser irracional. Falar da América Central, em termos geopolíticos, queridos, é sempre estar falando de um subcontinente, de uma área do mundo, que ela sempre conviveu muito com a influência externa norte-americana. Quando a gente fala sobre a Nicarágua, isso fica ainda mais evidente. Para a gente começar a entender o que acontece hoje, a gente pode dar um corte histórico e chegar lá nos anos 20. Nos anos 20, ganhou força lá na Nicarágua o chamado movimento sandinista, liderado pelo general Sandino. Quem que era esse cara? O nosso querido Sandino, ele era um filho de agricultor que, ao migrar para o México, depois de uma tentativa de assassinato, ele teve contato com os ideais do indigenismo. O que é isso? Era uma política vinda da Revolução Mexicana, que ela queria fazer da América Central uma região onde os princípios indígenas valessem mais do que os princípios capitalistas, os princípios liberais que ali se mantinham. O Sandino, ele cria o movimento sandinista, junto dele a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, não podia ser diferente essa sigla. A FSLN, ela começa a chamar muito a atenção a ponto dos Estados Unidos enviarem os Marines, enviarem ali a sua tropa de elite para começar a combater esses guerrilheiros. Os Mariners, eles atuam na Nicarágua e eles só saem dali quando conseguem, por meio de eleições fraudulentas, colocar a família Somoza no poder. A partir dali, você começa uma nova história na Nicarágua, a famosa história da família Somoza, uma dinastia composta pelo pai, os dois filhos, a primeira dama, que depois se torna mãe de outros dois presidentes, e mais alguns testas de ferro, que faz com que a família fique no poder ali entre 1934 e 1979. A FSLN, ela continua a lutar contra a família Somoza, partindo, a partir de 1945, como um grupo socialista financiado pela União Soviética e pós-Revolução Cubana de 1959, financiado e auxiliado também por Cuba. Durante várias décadas, a família Somoza, controlando o Estado, ela se opõe ao movimento da FSLN, que sempre questiona e sempre tentava impor ali o modelo socialista de governo e sociedade. Com o fim da Guerra Fria, em 91, a repressão à FSLN diminui, a ponto de que a própria família Somoza, já no comecinho ali, um pouquinho no comecinho dos anos 80, abre mão do seu poder e começa o período de governo da FSLN. É aí que a gente começa a contextualizar porque o atual presidente da Nicarágua, o popular Daniel Ortega, ele tem o seu primeiro mandato ainda em 1985, se prolongando até 1990. Ele é derrotado nas eleições de 90, ele é derrotado em 95, ele é derrotado em 2000, ele volta para o seu segundo mandato somente em 2006. E depois de 2 reeleições consecutivas, ele está programado para ficar no poder até 2021, totalizando aí quase 15 anos, 3 mandatos consecutivos do governo Daniel Ortega. Pois bem, a Nicarágua seguia lá a sua vida de país centro-americano, quando, em 18 de abril desse ano,
o Daniel Ortega, depois de uma série de pequenas reformas liberais, acaba criando ali uma reforma da Previdência em que ele sobretaxaria as já pequenas aposentadorias do país em 5%. Nesse momento, uma série de protestos convocados pelas entidades estudantis toma as ruas da capital Manágua e de várias outras cidades do país. O exército e principalmente as milícias paramilitares armadas pelo Daniel Ortega, eles reprimem com muita violência esses protestos. E como a gente já viu em diversos outros momentos da geografia política mundial, quando você reprime o primeiro protesto com violência, o que você consegue são outros protestos, que passam a ser reprimidos com ainda mais violência. A Nicarágua atinge a sua pior crise política em décadas. Hoje já são mais de 800 mortos nos números oficiais, inclusive uma brasileira que morreu ali ainda no mês passado, vítima de um tiro, uma estudante de medicina lá em Manágua, e pelo menos uns 1.200 desaparecidos. O governo, ele diz que ele não tem controle sobre esses grupos paramilitares, então ele não pode ser acusado disso que vem se passando. A oposição, ela diz justamente o contrário, que o governo controla esses grupos e que eles são o seu braço armado, são a nova Guarda Nacional, repetindo um elemento da política da Nicarágua que existia desde a época dos Somozas lá atrás. Esses protestos, eles vêm sendo cada vez mais fortes, eles vêm sendo cada vez mais pesados, e a Igreja Católica da Nicarágua, que tem uma ligação histórica com a Frente Sandinista, da qual o Daniel Ortega faz parte, se encarregou de tentar intermediar esses conflitos. Por enquanto, o máximo que ela conseguiu foi que os manifestantes não querem mais o impeachment imediato do Daniel Ortega. Eles pedem que ele antecipe as eleições para janeiro do ano que vem, antecipando assim o seu mandato. O Daniel Ortega, ele bate o pé, ele diz que ele foi eleito até 2021 e que ali ele deve continuar. Grupos pró-governo da Nicarágua e também da esquerda latino-americana associam essa série de protestos novamente com a influência norte-americana, uma vez que é bom lembrar que Rússia e China, em parceria, estão construindo na Nicarágua o popular e polêmico Cabo